E segundo informações trazidas de um jornalista, o Internacional teria uma reunião nesta semana com Leandro Damião, o nome no qual o Inter tem interesse, só não contratou ainda por causa de Lucas Alário. Além disso, eu quero te trazer também informações sobre o protesto que aconteceu hoje do Internacional, enquanto inclusive acontecia o treino comandado por Roger Machado, e quero te falar também sobre Ricardo Matias, jogador que é uma das grandes promessas do Internacional dentro das categorias de base, que pode deixar o Internacional. É isso que eu quero te explicar no vídeo de hoje, mas antes, roda a vinheta. Boa tarde, Colorados! Começando aqui com novas atualizações sobre o Internacional, e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Vamos começando então aqui com novas informações sobre o Internacional, e eu quero começar aqui falando sobre o treino que aconteceu na Morada dos Quero-Queros, o Inter que segue treinando em Alvorada. Inclusive o Inter trouxe uma atualização sobre quando volta o CT Parque Gigante, né? O Inter diz que ainda começou essa semana o processo já de refazer o plantio do gramado, né, dentro do CT. E a estimativa do Internacional é que na segunda quinzena de agosto o Inter possa voltar a utilizar o CT Parque Gigante. Ou seja, a gente está falando aí de mais ou menos mais 2 semanas, né, do Inter treinando em Alvorada, e depois, a partir disso, o Inter volta a treinar dentro do CT Parque Gigante, tá bom? Mas, antes de falar sobre o treino do Roger Machado, a gente tem que falar sobre o que aconteceu do lado de fora. E aconteceram muitas manifestações do Internacional, de torcedores do Inter, contra não só jogadores, mas também direção, e até mesmo, por exemplo, pessoas como o presidente Alessandro Barcelos, como o Magrão e também como o vice-presidente de futebol Felipe Becker. Sobre os jogadores, 2 atletas foram muito questionados, né? Foram muito protestados, que é o Alan Patrick e também o René. Inclusive, pintaram alguns muros em torno do CT da Morada dos Quero-Queros, com algumas frases como, por exemplo, fora Barcelos, elenco mercenário, né? Tem que ter raça, por exemplo, para jogar no Inter, elenco sem raça não entra aqui, né? E foram algumas das frases que estiveram, por exemplo, ali em Alvorada. Um pouco antes do treino começar do Inter, ali, o treino do Inter no campo começou por volta das 13h30. Por volta das 13h15 começou um protesto, né, de torcedores do Inter, realmente numa região ali mais localizada, né, começando a gritar algumas coisas, como por exemplo, jogadores não sejam mercenários, gritando fora Barcelos, fora, por exemplo, Magrão, perde demissão, também é uma outra que vinha sendo cantado, e os jogadores do Inter conseguiram ver isso, porque assim que os jogadores do Inter estavam saindo da academia para ir, por exemplo, para o campo, eles conseguiram, porque o CT Parque, o CT da Morada dos Quero-Queros é um CT que é todo aberto, né, só tem gradios, então pelos gradios eles conseguiam ver, por exemplo, o protesto. Inclusive, existem já algumas fotos bem emblemáticas que é realmente jogadores do Inter vendo, por exemplo, esse protesto. Lembrando que esse protesto, em grande parte, foi feito pela Guarda Popular, que já tinha falado que ia fazer nesse protesto, independente se o Inter ganhasse ou não do jogo contra o Bahia, mas assim que acontecesse a reapresentação no Internacional, o Inter ia fazer esse protesto. Agora falando sobre o jogo, sobre o treino do Internacional em si. E a gente teve algumas boas notícias, inclusive, deste treino, como por exemplo algumas novidades já em relação ao que o Inter vai ter por jogo do fim de semana contra a equipe do Palmeiras. Wanderson, Luca e Fernando, os 3 jogadores treinaram de maneira normal, treinaram com bola, então são 3 jogadores que vão estar à disposição do Roger Machado. Além disso, Vitão também de volta, deve jogar contra o Palmeiras. Thiago Maia ainda está fazendo alguns trabalhos de transição física, né? Da transição da academia para o campo. Mas a tendência é que também esteja à disposição para o confronto contra o Palmeiras. Bustos, Mercado e o Rocher ficaram na academia, não participaram das atividades. Algo mais físico, assim, nada muito forte. Então, nenhum dos 3 estão com lesão. Na primeira parte do treino, o Roger Machado fez muitos trabalhos de intensidade de marcação, de saída de jogo, né? Não só do time pressionando lá em cima, mas também alguns trabalhos onde a parte defensiva do Inter funcionava, né? Baseado, por exemplo, em algumas marcações-pressões que eram feitas. Na segunda parte do treino, os jogadores fizeram apenas trabalhos físicos. Lembrando, esse foi o primeiro treino do Internacional, depois do empate por 1-1 contra a equipe do Bahia. O Inter jogou contra o Bahia no sábado,
Aí, no domingo pela manhã, o Inter chegou em Porto Alegre, porque deu todo um problema no voo do Internacional por causa da questão climática, e aí o Inter só conseguiu chegar pela manhã em Porto Alegre. Aí o Inter folgou no domingo e folgou na segunda-feira, e se reapresentou agora, por exemplo, na terça, tá bom? Lembrando, amanhã novamente o Inter treina, a tendência é que daí seja com portões fechados. Outra situação que eu quero trazer para ti agora é para falar sobre Ricardo Matias. Ricardo Matias completou nessa semana 18 anos, ele é um dos principais jogadores do Internacional dentro das categorias de base, junto com Gabriel Carvalho e com o Iago Noal, esses dois que a gente já coloca, né, que estão dentro do profissional do Inter, mas esses três são sem dúvidas, né, os três principais jogadores. Só que o Ricardo Matias foi o único jogador que ainda não recebeu oportunidades. Ele até foi o primeiro a ficar no banco de reserva desses três, né? Na semifinal do Campeonato Gaúcho, quando o Inter não teve o Alário e não teve o Valência, que estava machucado, né? Jogou, por exemplo, o Luca, né? O Ricardo Matias foi um jogador que foi colocado no banco de reservas, mas ele não entrou naquele jogo. Depois disso, ele nunca mais foi relacionado e ele, por algum motivo, foi colocado atrás, por exemplo, do Lucas Drummond, que sobe aos profissionais, deu toda aquela polêmica que todo mundo sabe envolvendo o Magrão, que é uma polêmica ainda que todo mundo ainda não sabe ao certo o que aconteceu, mas ainda assim essa situação acabou, não digo que irritando o Ricardo Matias, mas foi uma situação que acabou gerando um certo desgaste. E agora que ele completou 18 anos de idade, o contrato do Ricardo Matias é só de mais um ano. Ele tem contrato até o meio do ano que vem, e no fim desse ano ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Qual é o ponto que eu tô querendo chegar pra vocês? O Ricardo Matias já recebeu algumas sondagens, porque é um cara que tá se destacando muito, é um cara que é o atacante da Seleção Brasileira Sub-17, e é um jogador que obviamente vai receber propostas, inclusive para deixar o Inter de maneira gratuita, inclusive do próprio futebol europeu. A questão é que o Inter pode perder o Ricardo Matias de graça. Primeiro, porque o Inter não tem nenhuma renovação encaminhada com ele. Segundo, o Inter não dá nenhum motivo de prospecção futura para ele poder subir aos profissionais, porque o Inter subiu por algum motivo de maneira antecipada o Lucas Drummond ao invés do Ricardo Matias, e já tem o próprio Luca Holanda que já está na frente dele, é natural, por ser o atacante que vem antes dele na geração, por exemplo, 02. Mas o ponto que eu quero trazer para vocês, o Inter pode perder um dos seus principais jogadores da base por duas coisas completamente contestáveis. Primeiro, não dar oportunidades para ele. E segundo, colocar o Lucas Drummond, que era o terceiro reserva dele, que por algum motivo subiu aos profissionais. Isso aí já é duas questões completamente, né, que tem que ser questionadas no Inter. E a segunda é o Leandro Damião, que seria um jogador de 35 anos no qual o Inter tem interesse, que também barraria, por exemplo, o Ricardo Matias, que tem só 18 anos e é um cara que tem aí uma projeção muito grande, né, que é por todos os motivos que eu já te expliquei anteriormente. Mas falando sobre o caso do Damião, ele tá livre no mercado, o Inter tem interesse na sua contratação, apesar de 35 anos, mas o Inter só vai contratar o Leandro Damião se conseguir se desfazer do Lucas Alário. O Alário é um jogador que tem o interesse do futebol dos Emirados Árabes, mas o Al Ain dos Emirados Árabes, que é treinado pelo Hernan Crespo, que foi no qual pediu a contratação do Lucas Alário, esse time ainda não fez nenhuma proposta oficial. Então o Inter não pode, por exemplo, mandar o Lucas Alário embora, porque não chegou essa proposta, chegou uma sondagem, mas uma sondagem que acabou ainda não se tornando uma proposta. Então, enquanto o Inter tiver o Lucas Alário, o Inter não consegue, por exemplo, ter o nome do Leandro Damião. Mas chegando, por exemplo, o Damião, o Inter se livrando, entre aspas, do Lucas Alário, ainda assim vai voltar aquele mesmo problema, de não dar chance, por exemplo, para o Ricardo Matias, que eu volto a dizer, é um dos grandes jogadores das categorias de base do Inter, e é um jogador 06, completou agora 18 anos de idade, e segue sobrando, mesmo jogando num time que num coletivo não é tão interessante. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixe nos comentários também a tua opinião, volto logo mais com as informações, um abraço, valeu, falou e foi!